Mesmo depois de um ano à frente da presidência da República, Jair Bolsonaro segue dando declarações que prejudicam sua relação com o Congresso, governos e ministérios e colocam em risco o funcionamento de nosso sistema político. Entre ataques à imprensa, figuras políticas e a instituições democráticas, Bolsonaro mantém a postura que o tornou notório durante sua carreira como parlamentar, mas que vai longe do decoro e da discrição esperados de um chefe de Estado. Estaria a democracia brasileira em risco com a postura de seu líder destemperado? As condições são suficientes para que seja cogitado um possível impeachment? Sobre o assunto, recorro à análise da colunista do Estadão e editora do site BR Político, Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Tudo bem, Emanuel. Olá a todos os ouvintes do nosso podcast. Vera, são vários episódios desde que o Bolsonaro assumiu o governo de fatos em que ele coloca fogo no país e que testa a democracia. Em muitos momentos, talvez mais no princípio do governo, a gente só olhava para o Bolsonaro como um personagem um pouco descontrolado, ainda não muito acostumado à liturgia do cargo, mas a gente percebeu com o tempo que isso não era só um modus operandi, mas que poderia ter consequências diretas na própria gestão e na relação entre os poderes. Queria saber de você quão grave essa situação ficou, ou quanto isso está colocando em risco a democracia do país, Vera? Emanuel, eu não sou otimista nesse aspecto, e não era antes também. Eu não fui daquelas que na campanha ou no início do governo minimizei os vários sinais que Jair Bolsonaro deu ao longo da sua vida de que é alguém que não tem apreço real à democracia. Ele já fez isso por ações, por palavras, ele já homenageou um torturador conhecido, o Brilhante Ustra. A memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ele já disse que o erro da ditadura foi não ter matado mais gente. Isso tudo não são boutades, são pensamentos de alguém que levou para a presidência esta sua história de vida. Logo no seu discurso de posse, Jair Bolsonaro já fez ali uma série de investidas muito estranhas em relação a como seria a governabilidade sob seu governo. Ele nunca fez acenos realmente no sentido de construir uma coalizão no Congresso, ele achou que poderia passar ao largo disso, e o fato é que, em muitas ocasiões, o Congresso teve de aplicar os freios previstos na Constituição para alguns ímpetos autoritários do presidente, que já se mostraram desde o início. Ele tinha, por exemplo, uma perspectiva de governar por decretos. O filho dele falou, vai ser uma chuva de decretos. E ele realmente começou a mandar um monte de decretos para coisas que não podem ser feitas por decreto. Ele foi contido pelo parlamento nisso. O parlamento também se blindou da perda de importância que o presidente queria lhe impingir, aumentando o seu poder sobre o orçamento, sobre as emendas. Mas isso veio num crescendo. Ele tem sistemáticas manifestações de desapreço à liberdade de imprensa, fez inclusive ações nesse sentido, proibiu a Folha de São Paulo de participar de certames para licitação, para fornecimento em órgãos públicos, chegou a fazer aquela MP depois derrubada, sustando de uma vez a obrigação de publicação de balanços, não por uma questão de economia ou uma questão de praticidade, mas simplesmente para tirar uma receita dos jornais. Foi algo que ele verbalizou, que era uma medida anti-jornais. Essa questão da Patrícia Campos Mello desta semana, em que ele claramente quebrou o decoro do cargo, ao partir para cima da jornalista com imputações de cunho sexual e mentiras já descartadas, já desmentidas por ela. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Então é sistemático que o presidente vai testando, como você disse, os limites da democracia. E se a sociedade, por meio do Supremo, por meio do Congresso, das entidades da sociedade civil e da própria imprensa, não delimitarem uma risca no chão a partir da qual ele não pode passar, ele vai continuar sistematicamente fazendo isso. Ao mesmo tempo em que aumenta, por exemplo, a presença militar no seu governo. O que é esse aumento da presença militar? Há quem fale, é um contraponto à Lula Vista. Se fosse isso, tudo bem, mas não é só isso. Os militares estão sendo chamados a avalizar o projeto de poder de Jair Bolsonaro. Um deles, o general Augusto Heleno, deu uma declaração essa semana instando as pessoas a irem às ruas
contra o Congresso. Então você vai criando aí uma zona muito cinzenta para a democracia. E é evidente que com os ataques que ele faz a minorias, ao dizer que índios não podem viver como vivem, que tem que se aculturar, com as manifestações que ele faz anticultura, anti-educação, tudo isso vai enfraquecendo o arcabouço democrático do país. Democracias, hoje em dia, a gente sabe, nem sempre morrem por golpes, nem sempre morrem por atos de fechamento do Congresso, elas vão morrendo aos poucos, sendo relativizadas, tendo seus princípios relativizados. E nesse aspecto, Bolsonaro está bebendo na fonte da extrema-direita mundial, a norte-americana, a húngara, a polonesa. A gente tem aí em vários lugares do mundo vicejando uma extrema-direita que relativiza a importância da democracia como um valor. Democracia seria boa se, ou democracia até aqui, democracia mas, democracia com várias atenuantes. E isso não é bom. Isso não é admissível num país que tem a vigência plena de uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, pela qual todos nós temos o dever de zelar. Vera, na coluna sua dessa semana no Estadão, você diz que a palavra impeachment já não é mais um absurdo em relação a Bolsonaro. Justamente por esse comportamento, em certa medida, o Bolsonaro está cavando uma cova, Vera? Eu acredito que sim, e não dá para entender direito por quê. Uma das hipóteses que eu aventei nessa mesma coluna e que muitos analistas levantam é que ele esteja fazendo isso como uma cortina de fumaça para o que pode aparecer na investigação mais profunda do caso do miliciano Adriano Nóbrega e a relação com a sua família. Acontece que é uma cortina de fumaça burra, porque ele claramente quebrou o decoro, no caso da jornalista da Folha de São Paulo. Ele quase criou uma crise com o ministro da Economia, ao dizer que ele não estava demissionário, quando ninguém estava falando a esse respeito. O Paulo não pediu para sair, mas eu tenho certeza que, assim como foi um dos poucos que eu conheci antes das eleições, ele vai continuar conosco até o nosso último dia. E, sim, se começou a falar em impeachment de uma maneira mais aberta no Congresso. Parlamentares foram ao Supremo para fazer uma representação contra Bolsonaro por quebra de decoro. Uma revista de circulação nacional levou o assunto impeachment à sua capa. Eu costumo dizer que impeachment não é assim. Ele costuma ser decorrência de um alinhamento de planetas. É o que eu dizia na época da Dilma e demorou para que houvesse, naquela ocasião, um alinhamento de planetas, que foi o quê? Eduardo Cunha decidir investir no impeachment, os setores da economia tirarem o pé da defesa da Dilma. Você teve ali bancos que antes diziam que não havia motivo para impeachment e que pararam de fazer isso, e povo na rua, panelaço, povo na rua pedindo impeachment. Então houve um alinhamento de fatores ali e a situação muito ruim da economia era o pano de fundo para isso. Agora, a gente ainda tem um mercado que ainda aposta no governo com menos vigor do que o início do ano e ainda não tem no parlamento o caldo de cultura necessário para que o impeachment passe a ser uma conversa majoritária. Mas você começa a ter esse assunto sendo falado em voz alta. E num momento em que o presidente investe pesadamente na militarização do palácio e num contato direto com o povo por meio desses movimentos mais radicalizados das redes sociais. Isso não é uma confluência boa de fatores. Não é isso que o Brasil precisa nesse momento. O que ele precisa? Reformas, crescimento, paz institucional, mas é o presidente em pessoa que investe contra isso diuturnamente. Muito bom. Essa é Vera Magalhães, colunista do Estadão, editora do site brpolitico.com.br. Obrigado mais uma vez pela participação, Vera. Obrigada, Emanuel. Um ótimo carnaval a todos. E não é de hoje que a relação de Bolsonaro com o Congresso, governos estaduais e com o STF não vai nada bem. No início da semana, um grupo de 20 governadores divulgou uma carta com críticas a Bolsonaro por suas declarações a respeito da morte de Adriano Magalhães da Nóbrega, miliciano morto em confronto com a polícia baiana em 9 de fevereiro. Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Só falar mais alguma coisa? Segundo alguns dos governadores que assinaram a carta, o presidente estaria destruindo pontes com as administrações estaduais.
Na terça-feira, 18 de fevereiro, autoridades se reuniram para um jantar em Brasília em que discutiram o que consideram uma escalada autoritária do presidente. Participaram do jantar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e o ministro do STF, Gilmar Mendes, além de 10 outros parlamentares. Já no dia seguinte, quarta-feira, a situação conseguiu ficar ainda pior. Em um áudio vazado durante uma transmissão ao vivo, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, general Augusto Heleno, acusou os parlamentares de chantagearem o governo. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente, foda-se. Como as relações estremecidas entre os poderes e as instituições prejudicam o funcionamento da nossa democracia? O discurso antipolítico de Bolsonaro será capaz de se manter até o fim de seu mandato? Quem responde essas questões é o cientista político Bruno Silva. Tudo bem, Bruno? Obrigado por nos atender mais uma vez. Eu que agradeço. Olá, Emanuel e todos os nossos ouvintes. Tudo bem? Bruno, a gente sabe desde o princípio do governo Bolsonaro que a questão da articulação política nunca foi um dos fortes e nem prioridades desse governo. É evidente que isso tinha também por ali alguns fundamentos que até poderiam ser vistos como positivos, como a questão de acabar com toma lá, da cá, etc. e tal. Bom, de qualquer maneira, isso não avançou e essa relação tem sido cada vez mais difícil, intrincada, né? E essa semana culminou com uma declaração ali que foi não objetiva, foi pega, mas não deixa de revelar o pensamento dele, do general Heleno, dizendo que o Congresso só tenta chantagear o poder executivo. O quanto há de verdade no que diz o general Heleno e o quanto o próprio governo tem dificultado essa relação que precisa funcionar. Pois é, Manuel. Eu acho que aí tem vários pontos que a gente precisa considerar para podermos compreender um pouco como é que chegamos nessa situação e nesse atual estado da relação entre os poderes de maneira geral. Por um lado, a gente sabe que o Bolsonaro ele resolveu implementar aquilo que ele realmente prometeu na campanha. Tem algo que a gente não pode dizer, é que o Bolsonaro ele é incoerente em relação ao seu discurso, né, Emanuel? Porque coerente ele é. Ele disse que não negociaria com os partidos, ele disse que não convidaria pessoas que são representantes de partidos para compor os seus ministérios, ele disse que ele tentaria fazer de uma forma diferente do que ele entende ser apenas chamar técnicos, atrair outros quadros. Então ele fez isso no governo dele, ponto 1. Mas o ponto 2 que importa é o seguinte, mas isso tem, obviamente, um custo, e é um custo de ordem, sobretudo, de como se dão as relações políticas, porque o sistema como um todo, Emanuel, toma lá da cá dentro do sistema, ele não é um traço necessariamente ruim. A questão é como você opera tudo isso, é como você organiza a sua coalizão, é como você faz a sua base de apoio e de sustentação política, né? A democracia brasileira é uma democracia baseada numa lógica de consenso, que significa que o executivo, para poder governar e ter uma relativa vida tranquila dentro do legislativo, precisa sentar e conversar com essas lideranças partidárias. Então precisa chamar esses líderes partidários, construir a agenda, precisa compartilhar poder, até porque o executivo não é, na verdade, nem um ator individual na figura do presidente, é um ator coletivo, porque você tem os ministros junto, e o executivo em si, ele também não é uma monarquia, onde o presidente bate o seu cajado mágico e as coisas automaticamente funcionam. Pelo contrário, o que a gente tem verificado nos últimos anos no Brasil é uma grande dificuldade por parte do governo de justamente se aproximar do Congresso, porque em alguma medida, infelizmente, passa a imagem para a sociedade de que a política é como se fosse um reino do mal. Então, assim, toda atividade política ela é demonizada de início, de saída. E isso tem um prejuízo muito grande. No momento que você precisa justamente sentar com o Congresso, quer conversar, quer negociar as transformações de ordem mais estrutural, as reformas que estão na pauta ainda para serem discutidas, como a reforma administrativa, a própria reforma do Pacto Federativo, outras medidas também necessárias para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego, você não tem com quem dialogar, você não tem com quem conversar, porque você vem minando as bases de apoio. Somado a tudo isso, só para a gente ter uma dimensão de como a situação que a gente passa hoje é uma situação muito delicada, você olha para dentro do Palácio do Planalto, sobretudo nas áreas em que são áreas de articulação política, ou que historicamente sempre foram reservadas à articulação política, como, por exemplo, o Ministério da Casa Civil, como a Secretaria Especial da Presidência. Bolsonaro, ele não tem ao seu redor nenhum político profissional, ele não tem ao seu redor nenhum líder partidário, ele não tem interlocutor ali praticamente. Ele tem pessoas que ele confia, que
são seus amigos, pessoas que ele trouxe até ali por relações de proximidade, pessoas que ele trouxe por uma relação mantida, sobretudo, dentro do âmbito militar. A professora Maria Hermínia Tavares de Almeida, por exemplo, ela publicou uma informação na sua coluna que foi muito interessante esses dias atrás. Ela mostrou que o Brasil hoje, com esse tipo de configuração, você tem ali nos ministérios, né, na área responsável pela articulação política, mais militares do que qualquer outra democracia no mundo. Nós temos quase 40% de militares hoje, né, em ministérios que são responsáveis pela parte da conversa, do diálogo, da construção da agenda, Emanuel. Então fica difícil, né? Exatamente isso. Até pegando um pouco mais a raiz do discurso do Bolsonaro, se alguém que, apesar de vir da política, apesar de ter se abastecido dela ao longo de toda a sua trajetória, inclusive no Congresso, é alguém que fez o discurso da antipolítica, está praticando essa antipolítica na própria montagem do Palácio do Planalto e entrega esse protagonismo ao Congresso. Se o Congresso, com esse protagonismo, o que ele vai fazer com a agenda pública do país, ou pelo menos temos acompanhado boas vitórias e outras nem tanto, mas no fundo estamos na mão muito mais de um parlamentarismo ou um semi-parlamentarismo do que o presidencialismo propriamente dito, não é, Bruno? É porque, na verdade, o que acaba acontecendo, Emanuel? O presidente, ele fala para os seus, né? E um presidente, em tese, a gente imagina que ele deva falar em nome da nação, porque vale lembrar que ele não é única e exclusivamente o chefe de um determinado governo, mas ele também, ele acumula dentro do nosso regime, no nosso sistema presidencialista, a função de chefe de Estado. Então ele, em tese, deveria dialogar para todos os brasileiros e brasileiras, independente daqueles que compartilham da sua visão ideológica, independente daqueles que compartilham da sua visão de Estado, da sua visão a respeito do mundo público, né, das políticas que devem ser feitas, das medidas que devem ser votadas. Agora, tem um porém, quando você fala única e exclusivamente para os seus, né, que é uma característica muito menos do mundo físico real, onde se dão realmente as relações políticas, e muito mais do mundo digital, da onde você fala para as bolhas, vamos dizer assim, né, o Bolsonaro, ele segue essa lógica quase que do presidente que governa a partir do Twitter. Essa que é a grande realidade. Então isso traz enormes prejuízos no momento em que você tem que sentar e conversar, considerando o traço institucional do nosso regime político, que é justamente negociar, sentar e conversar. Todas as instituições, elas foram desenhadas pensando nessa capacidade de conversa, nessa capacidade de diálogo. Porque senão a consequência, Manuel, acaba sendo ou um custo muito elevado para que a agenda política possa ser implementada, que é um pouco do que a gente está observando. Você precisa pegar cada política específica do ministério específico e negociar ponto a ponto com os parlamentares. Ou governar com base numa agenda que seja compartilhada e, portanto, governar num modelo mais de coalizão política, como foi aquele que a gente esteve acostumado a acompanhar do Brasil, pelo menos desde meados aí dos anos 80, dos anos 90 para cá, com os novos traços institucionais do regime inaugurado pós-88. Então nós temos uma dificuldade hoje que é colocada à frente do principal mandatário na presidência da República, que é ter essa capacidade de implementação. Agora, tem um ponto também que precisa ser destacado. Ao dialogar diretamente com esse eleitor, ele tenta justamente fazer o quê? Transferir para o plano do seu discurso para os seus a ideia de que, olha, nós precisamos pressionar, nós precisamos fazer, não podemos ceder, temos que brigar, temos que botar a boca no trombone, temos que ser truculento se precisar, porque esse Congresso que está aí, como se fosse algo à parte, né? Como se fosse uma instituição que ele não precisasse nem passar na porta, né? Esse Congresso que está aí não está fazendo as medidas que a gente precisa de transformação do Brasil. Ou seja, para piorar ainda tudo, compartilha de uma visão que é uma visão muito pequena a respeito do que é a democracia. Como se única e exclusivamente vencer as eleições, ou seja, ser legitimado pelas urnas, fosse condição suficiente para manter um governo ao longo de 4 anos, Emanuel. Muito bem, ouvimos aqui Bruno Silva, cientista político, mais uma vez atendendo gentilmente aqui a nossa reportagem. Bruno, obrigado, um ótimo carnaval e até a próxima. Eu que agradeço, Emanuel. Um ótimo carnaval para você, também para todos os nossos ouvintes, né? Vamos pular aí, nos divertimos, mas ficar atentos ao que está acontecendo. Um abração. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e carnaval. Lembrando que temos edições normais aqui do Estadão Notícias, segunda, terça e, evidentemente, na quarta-feira. Mais um excelente carnaval para todos e até mais. Estadão Notícias.